Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou a chefe Bruna Ávila e eu ajudo mulheres empreendedoras a conquistarem uma vida de alto valor fazendo e vendendo doces saudáveis. Hoje eu tô aqui para te falar sobre goma xantana. O que é goma xantana, para que serve, como substitui, como escolher uma goma xantana boa, da onde ela surgiu. Vamos lá? A goma xantana, ela é obtida a partir de uma colônia de bactérias, né? Então essa colônia de bactérias, ela sintetiza a goma para evitar a desidratação. É meio complexo o negócio, mas vamos simplificar. Goma xantana é um pozinho utilizado na panificação sem glúten para deixar o pão macio, fofinho, assim como é com glúten. Ela também é utilizada na confeitaria sem glúten para alguns usos bem específicos, assim, né? Tem pessoas que usam para deixar o molho mais grosso, tem pessoas que usam para deixar o bolo menos farelento, mas a gente vai falar já nesse vídeo. Ela foi descoberta entre 1950 e 1960 nos Estados Unidos e ela desde então vem sendo aprimorada ao longo do tempo, né? Hoje a gente utiliza muito na panificação sem glúten, porque ela tem a função de emulsificante, de espessante, de estabilizante. Então, para deixar uma massa, né, mais encorpada, para deixar uma massa depois de pronta mais macia, para estabilizar a receita é utilizada a goma xantana. Só que é muito importante utilizar uma goma xantana de qualidade. Isso quase ninguém fala sobre isso. Eu mesmo nunca vi ninguém falando sobre isso, sobre buscar uma goma xantana de qualidade. Por quê? Se você compra uma goma xantana em um empório a granel, você não sabe qual é a data de fabricação e de validade daquela goma. Há quanto tempo ela está exposta ali no granel e quantas vezes o pote dela já foi aberto, se ela teve contato com a umidade, se ela foi misturada a uma goma que já estava velha ali, se tem bastante rotatividade. Você não tem o controle sobre isso, né? Então, por isso que não é interessante comprar goma xantana em empório a granel. Eu sempre recomendo que a goma xantana seja comprada em embalagem lacrada, de preferência no supermercado, onde a temperatura dela é controlada. E aí você também armazena sempre na embalagem original, fechada e livre do calor e da umidade. Por quê? Se a sua goma xantana estragar, ou se ela ficar muito velha, se ela estragar, ela pode estragar a sua receita. Então, um ingrediente que deveria ser mágico e deixar o seu bolo sem esfarelar, deixar o seu pão fofinho, ele vai acabar estragando. Então, se uma goma xantana estiver muito fraca, ela não vai cumprir o papel dela. Ela vai deixar o bolo, a massa, né, antes de ir para o forno, muito líquida, porque ela não vai espessar, ela não vai estabilizar, ela não vai aglutinar essa massa depois de pronta. Então a sua massa vai ficar farelenta, vai ficar dura, vai ficar com uma textura esquisita. E se a goma estiver muito forte, né, se ela foi exposta a altas temperaturas, se ela foi misturada com outras gomas de outras marcas, ela vai acabar ficando muito forte, então descontrolada. E isso faz com que o seu bolo, o seu pão fique duro. Tenho certeza que se você já usa goma xantana, aí você deve ter passado por essa experiência não tão legal, que foi de colocar a goma xantana na receita, na quantidade que estava sendo pedida na receita, e aí ela simplesmente ficou dura. Engrossou demais a massa, ficou um negócio muito esquisito e aí você acabou perdendo a receita. Ou até levou para assar, mas ficou duro demais. Isso acontece quando a goma ela tá sem o controle adequado, né, de força. Por isso que quando você compra uma goma xantana fechada, na embalagem lacrada, no supermercado, mantém ela no lugar fresco, você consegue controlar. Quanto mais fresca for a sua goma, melhor. Então eu sempre costumo comprar a embalagem pequena, utilizo toda ela e aí depois eu compro nova. Eu utilizo goma xantana em quase todos os meus pães. Quase não, eu acho que todos os meus pães levam goma xantana para chegar no ponto ideal da massa. Então, se você já viu alguma receita minha de pão, deve ter se deparado com a goma xantana e é para isso que ela serve, para deixar a massa antes de ir para o forno mais espessa, né, na espessura ideal. Então ela atua como espessante, atua como estabilizante da receita e depois de assada ela atua como aglutinante.
fazendo com que o meu pão fique sem ser farelento, né? Sem despedaçar inteiro pela ausência do glúten, para que o miolo conserve a sua maciez, então ele não vai ficar seco, não vai ficar duro, igual é normalmente os pães sem glúten por aí que não levam goma xantana ou que as pessoas fazem sem dar a devida atenção à goma xantana. É sempre muito importante prestar atenção na receita, no quanto a receita pede. Tem receita que vai pedir 10 gramas, tem receita que vai pedir 6 gramas, tem receita que vai pedir medida de colher. Sempre que você pega a medida de colher, utilize medida padrão e sempre rente na colher, tá? Porque a goma xantana, assim como eu falei, né, ela pode fazer uma mágica na sua receita ou ela pode acabar com a sua receita. É um ingrediente muito bacana de ser utilizado, mas deve ser utilizado com atenção, tá? Mas via de regra, você utiliza, se você quer compor uma receita do zero, você utiliza meia colher de chá para cada xícara de farinha utilizada na sua receita. Uma xícara de farinha, dependendo da farinha, vai ter entre 100 e 150 gramas de farinha. Tem farinhas que são mais pesadas e outras que são mais leves. Então vai ficar nessa média de peso e aí você consegue utilizar meia colher de chá de goma xantana por cada quantidade dessa de farinha, tá? Mas se você tá seguindo uma receita que pede goma xantana, utilize o que a receita tá pedindo, porque a pessoa que criou essa receita com certeza já fez testes e já passou pela experiência da goma xantana. E os substitutos, né? Muita gente me pergunta, ai, mas pelo que eu posso substituir a goma xantana? Será que dá para usar CMC? Será que dá para usar a goma guar? Será que dá para usar agar-agar? Aí eu te pergunto. Existem outras gomas bastante utilizadas, tanto na panificação quanto na confeitaria, mas a que eu mais utilizo para substituir a goma xantana é o CMC. CMC é o carboximetilcelulose, ele é um composto também orgânico e ele é utilizado geralmente na confeitaria clássica como cola de pasta americana, porque ele forma uma gominha. Então essa mesma goma pode ser utilizada no lugar da goma xantana. Geralmente a goma xantana é mais fácil de encontrar do que o CMC, mas o CMC ele é vendido em lojas de confeitaria, de artigos de confeitaria. Também dá para utilizar como substituto, né? O CMC dá para utilizar o dobro. Então, se a receita está pedindo uma colher de chá de goma xantana, você dobra a quantidade porque a força dele é menor. O mesmo acontece com a goma guar. A goma guar dá para utilizar elas por elas, né? Então, ou seja, dá para usar igualmente. Eu não utilizo a goma guar. Ou eu utilizo o CMC ou eu utilizo a goma xantana. Por questões de resultado e técnica. Eu acho muito mais fácil de atingir o resultado com a goma xantana se ela for de boa procedência, ou então com o CMC quando eu não tenho goma xantana em casa. Mas de todas as gomas, a que eu prefiro é a xantana. O agar-agar, que é proveniente de uma alga, né, ele dá aquele aspecto gelatinoso quando aquecido. O agar-agar, ele substitui a gelatina, mas ele não substitui a goma xantana, né? O resultado é muito diferente. Se você fizer o teste e misturar a goma xantana numa quantidade de água, pode ser água fria ou morna, tanto faz, você vai ver que ela vai espessar e vai formar um gel, assim, uma gosminha. Agora, se você misturar a mesma quantidade de agar-agar numa água, ela não vai acontecer nada, porque é igual uma gelatina. Precisa ser aquecida, né? Então, precisa ferver a água por pelo menos 1 minuto para que ela ative as propriedades. Daí, depois, quando esfriar, o agar-agar ele fica bem gelatinoso, assim, bem diferente do resultado da goma xantana. Então, não dá para substituir, tá? As pessoas confundem um pouquinho a goma guar com o agar-agar. A goma guar pode ser utilizada como substituto, mas o agar-agar não. Então eu espero que tenha ficado claro aqui tudo que eu falo sobre goma xantana. Muita gente me pediu esse vídeo e eu resolvi gravar para ficar aqui registrado. Se você conhece alguém que tem dúvidas ainda sobre goma xantana e que vai adorar ver esse vídeo, que gosta de fazer pão, bolo sem glúten, encaminhe esse vídeo e compartilha com as pessoas para que elas saibam cada vez mais. Beleza? Um beijo e até o próximo vídeo!